Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio faz parte do projeto Travessia, a escola de escuta virtual afrocentrada do Parentalidade Preta. Toda quinta, uma nova aula gratuita construída a partir das introduções originais do podcast Parenta, agora reunidas em um caminho lógico e progressivo de formação. Cada episódio é parte de algo maior, uma trilha de aprendizado sobre consciência, ancestralidade e afeto, pensada para quem entende que escutar também é estudar. Essa escola é gratuita, mas não é mágica. Ela só existe porque há pessoas sustentando Parentalidade Preta e porque cada apoio mantém viva essa travessia. O Parentalidade Preta segue produzindo conteúdo independente com consistência e propósito. O podcast principal e as séries narrativas como Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro e Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. E agora, essa escola feita de som, tempo e escuta. Se esse conteúdo te atravessa, considere apoiar o Parentalidade Preta. É uma campanha honesta onde todo mundo ganha. Quem escuta, quem aprende, quem apoia e quem sustenta. E antes de seguir, se esse episódio já te tocou, avalia e deixa um comentário aí no Spotify. É assim que a gente faz com que o projeto alcance mais pessoas. Então, continua aqui comigo, porque a travessia segue para que você veja a luz em homens escuros. Um modo de pensar ocidental advém da filosofia ocidental, que nasceu na Grécia, que condensou o modo de pensar, agir e se enxergar no mundo a partir de percepções externas. O modo de pensar grego começou a questionar o porquê das coisas existirem no mundo, as suas origens e os seus destinos. Criou-se a filosofia, fazendo com que esse tipo de pensamento tivesse um ordenamento teórico. A própria história é um dos produtos da filosofia, uma vez que ela pensa e registra o que aconteceu a partir de um ponto de vista. Não te parece estranho que depois de tanto tempo de mundo, a gente ainda conheça a história por apenas um viés? Se Descartes dizia, penso, logo existo, eu queria te convidar para ter um pensamento diferente, de outro lado dessa história. Só que para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Segundo a Wikipédia, o geólogo francês Maurice Taibé descobriu a formação de Ada, na Etiópia, em 1972. Para pesquisá-la, ele construiu a International Research Expedition Afar, a IREA, convidando para integrar a equipe o antropólogo americano Donald Johanson, fundador e diretor do Instituto de Origens Humanas da Universidade Estadual do Arizona, a arqueóloga britânica Marie Kay e o paleontólogo francês Yves Coppens, hoje no Collège de France, para co-dirigir a investigação. Um ano depois, em outubro de 1973, a equipe escavaria em Adar em busca de fósseis e artefatos relacionados à origem dos seres humanos. No mês de outubro, perto do final da temporada no primeiro campo, Johansson reconheceu um fóssil da extremidade superior da tíbia, que é o osso da perna, que tinha sido cortado ligeiramente na parte anterior. Fato esse que o leva a aproximadamente 4 milhões de anos atrás. Comprovadamente, os fósseis mais antigos de hominídeos foram encontrados na África. Estima-se que essa espécie começou a caminhar de pé na região dos lagos, entrando na Tanzânia, Quênia e Etiópia. Os fósseis mais antigos são dessa região. Foi ali, depois de alguns milhões de anos, que o Homo sapiens deu os seus primeiros suspiros. Estima-se que a nossa espécie tenha surgido no mundo há cerca de 200 mil anos atrás. E nesse ponto, a história passa a assumir um pequeno viés diferente. Fósseis com cerca de 100 mil anos ou menos são encontrados em algumas partes do mundo. Entretanto, os africanos da região dos lagos foram datados precisamente de 150 mil anos atrás, o que reforça o coração da África como o berço da humanidade tal qual ela é hoje. Agora eu quero te convidar para um breve passeio na linha do tempo. Os fósseis encontrados fora do continente africano são resultados de processos migratórios que aconteceram entre 120 e 110 mil anos atrás, quando os conglomerados começaram a se espalhar.
Por ser um continente muito extenso, levaria de fato milênios para que os grupos encontrassem condições de percorrer rotas seguras que garantissem a sobrevivência. Com aproximadamente 70 mil anos de existência, o Homo sapiens de fato se espalhou por todo o continente, caminhando para as áreas mais externas e encontrando os caminhos de saída da África. Dominando o fogo, as viagens ficaram mais fáceis e seguras por conta do aquecimento, o que impulsiona a espécie em direção à Europa, que sofreu um processo de glacialização. Fato esse que fez com que o homem chegasse aos demais continentes. O domínio da navegação também corroborou muito com esse fato. Acredita-se que durante essa era glacial o nível dos mares teria baixado, criando uma conexão sólida e uma verdadeira ponte entre a Ásia e a América. E isso aconteceu por volta de 15 mil anos atrás, quando os primeiros viajantes chegaram à América, ainda desabitada, pelo Estreito de Bering. Ele ligava os extremos da Rússia e do Alasca. Esses povos, ainda viajantes e nômades, chegariam à América do Sul beirando o Oceano Pacífico, se tornariam os povos originários americanos que teriam contato com os europeus na Idade Média. Só que agora a gente vai voltar lá para o Crescente Fértil. Na região compreendida entre os deltas do rio Nilo, rio Tigre e Eufrates, havia um fenômeno natural muito importante para a estabilização das comunidades locais. Os movimentos de cheias e secas desses rios faziam com que o solo se mantivesse fértil boa parte do ano. O entendimento desse fato fez com que os sistemas de plantação se mantivessem sustentáveis e, consequentemente, o cultivo da comida fosse uma realidade. Essa fase de autonomia e controle sobre o ambiente fez com que os aglomerados adquirissem a possibilidade de subsistência perpétua. Pouco tempo depois, cerca de 4 mil anos antes de Cristo, surgiria na região da Mesopotâmia o patriarcado, em contraponto à sociedade que provavelmente existia à época, a matrilinear. E é nesse ponto que algumas narrativas se separam. Alguns povos se sustentaram na parte do delta do Crescente Fértil, e outros continuaram a se espalhar pelo mundo. Se removermos o zoom do globo nessa época, poderíamos ver as rotas migratórias partindo do centro da África, pelo Estreito de Gibraltar para a Europa e pelo Oriente Médio em direção ao extremo da Ásia. Bem antes, parte da população evadiu-se da África de maneira nômade para transitar pelo Oriente Médio até se assentar na Babilônia. Os povos africanos, também nômades, entenderam os movimentos de cheia e seca do delta do Nilo. Esses povos, os monos, se juntaram em 2 outros grandes povoados, que mais tarde seriam unificados por Menés. E foi assim que, por volta de 3.200 anos antes de Cristo, que a maior e mais potente civilização já conhecida da história, desenvolvedora e dona de saberes e ciências tão avançadas que já foram consideradas extraterrestres, detentora de histórias e conhecimentos que moldaram o mundo tal como ele é hoje, que às margens do Nilo nasceu Kemet, que os gregos, raptores da história ocidental, chamaram de Egito. Kemet foi o lar das rainhas e reis mais conhecidos histórica e mundialmente de todos os tempos. Foi o local onde se desenvolveu a filosofia, a matemática, a astronomia, a medicina, a topografia, a arquitetura e diversas outras ciências conhecidas e usadas até os dias atuais. Foi casa das mais potentes histórias de deusas e deuses da antiguidade e detentora das mais antigas fantasias sobre poder, progresso e cultura. Essa nação se tornaria um marco para o entendimento da humanidade como ela ainda é hoje. Alguns estudiosos ocidentais afirmam que a palavra Kemet, que designava a região do delta do Nilo, era usada devido à cor que as margens ficavam após as cheias, pretas. O termo Kemt, K-M.T, era associado à cor preta nas línguas antigas africanas. A gente sabe que a maior parte do conhecimento que o Ocidente, entenda-se Grécia e sua filosofia, a que se tornou ocidental, foram adquiridos em Kemet através de viagens pelo mar Egeu. Acredita-se inclusive que o nome Egito significa povo além do Egeu. A substituição do nome Kemet por Egito dá vulto a propor um apagamento,
o da cor das pessoas que lá habitavam, um território africano que teve como origem povos africanos. Esse fato passaria desapercebido para ouvidos desatentos, mas foi essa desculpa que vinha sendo usada para negar a cor das pessoas daquela região, não associando assim a potência ao povo preto. Seria demais para a filosofia ocidental admitir que os conhecimentos foram roubados de povos que posteriormente viriam a ser escravizados. Esse apagamento foi uma das táticas de desvalorização da potência africana, que inclusive legitimou o tráfico negreiro na Idade Média. Durante muito tempo, quem contou a história do mundo foi a Europa, e você sabe o interesse dela nesse enviesamento. E por falar em história, aqui vai um pouco mais. Com o desenvolvimento global e a justaposição ou contraposição do patriarcado, que se expandiu para a Europa, e o matriarcado africano, as civilizações prosperaram de maneira diferente, de tal forma que, com o passar do tempo, os europeus chegaram à Idade Média com a capacidade exploratória avançada. Muito dessa capacidade foi aprendida com os mouros, que eram povos árabes ou africanos. Se você tiver alguma dúvida a respeito desses povos, volta lá na introdução do episódio 8. O mundo continuou evoluindo e os europeus, movidos pelo patriarcado e pela ganância, claro, sentiram a estranha necessidade de se lançar às aventuras mar afora. Foi quando as grandes navegações e o comércio marítimo se consolidaram, o que fizeram voltar à África e à escravização. A gente vai falar disso no episódio mais à frente. Um dos meios de se garantir que a escravização fosse perfeita foi amaldiçoar a África, e a igreja se encarregou disso. Raptar uma pessoa, levar para outro lugar e fazer ela trabalhar, talvez seja algo que a força garanta. Mas como fazer com que essa escravização dê certo, como o plano seja perfeito? Basta remover as referências e as potências das quais essa pessoa se orgulha. O plano de apagamento é perfeito quando pessoas pretas não se reconhecem enquanto potências que foram sempre na humanidade, desde sua criação. Eu procuro sempre trazer nomes aqui que vão enriquecer a nossa construção de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Hoje eu vou falar de uma pessoa que se opôs ferrenhamente a respeito desse conceito, desse apagamento. Eu queria compartilhar com você uma pessoa que muito me inspira, que nasceu em 1923 no Senegal, foi historiador e antropólogo. Nos seus estudos ele enfatizou a contribuição da África, em particular a África negra à cultura e à civilização mundiais. Eu estou falando do Dr. Cheikh Anta Diop. Segundo Gueledés, aos 23 anos ele foi para Paris para estudar física e química, mas interessou-se também pela história e pelas ciências sociais. Ele adotou um ponto de vista especificamente africano diante da visão de certos autores da época, segundo os quais os africanos são povos sem passado. Mais tarde, em 1951, ele defendeu na Universidade de Paris uma tese de doutorado, na qual ele afirmava que o Egito Antigo, Kemet, era povoado por povos africanos negros e que a língua e a cultura egípcias, queméticas, se difundiram depois para o oeste da África. Naquele momento, ele não conseguiu reunir uma banca para defender sua tese. Tese essa que se difundiu bem melhor na forma de um livro, Nações Negras e Cultura, de 1954. Somente em 1960 ele conseguiu finalmente defender sua tese. Depois disso, ele prosseguiu com uma especialização em física nuclear no Laboratório de Química Nuclear da Collège de France. E foi assim que Diop recorreu à sua formação pluridisciplinar para combinar várias técnicas de abordagem e continuar suas pesquisas. Essa altura do campeonato você já conhece a teoria do professor e doutor Cheikh Anta Diop. É aquela que eu usei no início dessa introdução para falar do espalhamento dos povos a partir do centro da África. Esse é o ponto principal de construção do raciocínio que ele trouxe em suas pesquisas, corroborando com o fato de que o homem nasceu na África. Ponto. Mas aí você se pergunta, tá, beleza, isso não é muito óbvio, isso não parece muito óbvio? E eu vou te fazer um contraponto a essa sua afirmação. Procura aí o filme Deuses do Egito, que você provavelmente já deve ter assistido em algum momento. Vê a cor dos personagens, principalmente. Veja a cor dos deuses. Eu vou te dar um tempinho pra você olhar. Quer mais um? Procura aí Cleópatra, de 1963. A Cleópatra é uma mulher branca de olhos azuis chamada Elizabeth Taylor. Vou trazer um último exemplo aqui. Cam, o filho de Noé, que foi amaldiçoado por ter visto o pai nu e não ter feito nada, e ainda ter brincado com a nudez dele, gerou uma descendência chamada Camitas. Os Camitas, segundo a Bíblia, foram povos da África. E você não precisa andar muito por aí para encontrar algumas afirmações de que o povo africano foi amaldiçoado. Se você já ouviu a expressão filho do cão,
talvez entenda que é daí que ela vem. É um xingamento a uma nação que foi amaldiçoada por Deus. Segundo a Bíblia, claro. Mas eu não tô aqui para falar de coisas ruins a respeito do nosso povo. Afinal de contas, esse programa não é sobre isso. Eu ainda tô aqui conversando com você para dizer que realmente não é óbvio a gente ter que falar o que a gente falou a respeito das origens da humanidade. Afinal de contas, muita coisa está tirando a humanidade dessa origem. Ainda no trecho do site Gallaudet que eu trouxe para formar essa introdução, eu vou ler uma parte que fala sobre os testes de melanina em múmias. E ela diz o seguinte, entre aspas: segundo Sheikh Anta Diop, os procedimentos egípcios de mumificação não destruíram a epiderme a ponto de tornar impraticáveis os diferentes testes de melanina que permitem reconhecer a sua pigmentação. Ao contrário, dada a confiabilidade de tais testes, Diop se surpreende com o fato de que eles não tenham sido generalizados em relação às múmias disponíveis. Com amostragens de pele de múmias egípcias, obtidas no Laboratório de Antropologia Física do Museu do Homem em Paris, Sheikh Anta Diop realizou pequenos cortes e observação microscópica com luz ultravioleta, e isso levou a classificar indubitamente os antigos egípcios entre os negros. Voltando à teoria de Anta Diop, a gente ainda fala sobre algumas possíveis não coincidências que confirmam a origem negra de Kemet. Vou ler aqui outro trecho lá do Gallaudet. Os mais antigos utensílios e técnicas de caça, pesca e agricultura encontrados no Egito são semelhantes àquelas que conhecemos em outras regiões da África. O mesmo acontece com os diferentes penteados e seus significados, os cajados e os cedros reais. O conjunto de diferentes tipos de argumentos invocados pelos afrocentristas mobiliza diversas disciplinas científicas e constitui, segundo eles, um feixe de provas, isto é, um sistema argumentativo global, com sua própria coerência interna, o que estabelece como um paradigma epistemológico autônomo. Eu acho importante pontuar aqui, paradigma epistemológico quer dizer um conjunto de verdades criadas a partir de estudos que têm autonomia por si só. Eles não precisam se provar, eles existem. A epistemologia é o estudo dos postulados, das conclusões e métodos de diferentes ramos do saber científico. Só queria deixar isso aqui claro, porque eu demorei muito para entender esse termo. Eu consegui concluir isso nessa pesquisa. Sheikh Anta Diop ainda influenciou muitos outros filósofos e pensadores que viriam deles. Um deles a gente já falou aqui no episódio 7, o professor Mollef Fekete Assanti. Se você tem alguma dúvida ou não ouviu esse episódio, volta lá no episódio 7, na introdução. Esse raciocínio é introdutório para toda a teoria do professor e doutor Sheikh Anta Diop. Isso aqui não resume nada. Essa é a ponta do iceberg para tudo o que acontece. Como eu gosto de dizer, isso aqui não é uma aula, é uma janela que se abre para um raciocínio. A partir de agora, você sabe quem ele é, você sabe o que ele fez e pode muito bem pesquisar mais a fundo. É esse grande pensador e tão importante para o raciocínio afrocêntrico no mundo. Trazer Sheikh Anta Diop para a parentalidade é fazer com que nós não esqueçamos de onde nós viemos e as potências que nós podemos construir. É fazer com que a gente consiga transformar o futuro dos nossos a partir de novas percepções, de recentralizar as referências para o local onde eles estão. Referências que se pareçam conosco porque tiveram, sim, uma história muito grande. Esse programa é sobre reconexão. Esse programa é sobre avanço. E eu não podia sair daqui sem te dizer que essa introdução faz parte do podcast Parenta. O link, é claro, está na descrição desse episódio, bem como o link onde eu te convido a me ajudar a continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e continue bancando iniciativas como essa. O link pro Apoia-se. Se essa escuta te atravessou, avalie o podcast aí onde você está ouvindo e compartilha com alguém que também precisa ouvir. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, construída com tempo, afeto e responsabilidade. É uma escola gratuita, mas ela só existe porque há pessoas sustentando esse trabalho. Apoiar o Parentalidade Preta é fazer parte dessa travessia que transforma a escuta em estudo e o estudo em consciência viva. Além do Travessia, você vai ouvir outros programas aqui na grade do Parentalidade Preta. O podcast Parenta, as séries Fanon, Irredutivelmente Negro, Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, o podcast Resenha, que é uma mesa de amigos falando sobre paternidade, e o Mergulho, onde a gente vai fundo nas questões de subjetividades negras. Por hora, eu te agradeço por estar aqui, por permanecer e por aprender junto. A escola segue aberta e a travessia continua. Esse é o podcast Parentalidade Preta, que trabalha para que você veja luz em homens escuros. Até a próxima.